Pare um pouco. Respire. E sinta o ar. Você está fazendo isso nesse exato momento? É importante fazê-lo. Para que o que será dito a seguir possa adentrar as câmaras mais profundas de seu coração. Já por milhares de anos, a espécie humana tem desejado que mudanças em grande escala aconteçam. Esse tema das mudanças globais, das mudanças que transformam o coletivo de tal maneira de que este não possa regredir, tem sido o enredo, tem sido a atenção e o foco de milhares de documentos, de inúmeros livros, das mais variadas formas de arte, dos mais diferentes discursos de políticos, parte dos mais variados anseios que cada ser humano possui, acreditando que ao alcançá-los, estaria contribuindo para essas assim esperadas mudanças globais. Há 2000 anos atrás, um homem isolado em uma das ilhas gregas, Patmos, que viria mais tarde a ser conhecido como o Apóstolo João, teve uma série de visões. Visões estas tão poderosas, tão fortes, tão marcantes, que elas nunca mais sairiam de sua mente e consciência. E visões essas que o acompanhariam até o final de sua encarnação naquela ocasião, como também acompanhariam o consciente e inconsciente coletivo da humanidade pelos próximos 2000 anos, chegando até os nossos dias atuais. Ao longo do caminho, essas visões, após ele ter as registrado por escrito, sofreriam muitas alterações e deturpações, alterações, mas em grande parte o teor energético do que estas representavam foi mantido, foi preservado, surpreendentemente chegou até os nossos dias e você pode ter uma noção desse teor energético ao ler o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã. As visões de João diziam respeito ao fim do mundo. E o fim do mundo tem sido uma temática que os seres humanos apreciam fortemente. A cada 200 anos, aproximadamente, sempre há uma recorrência desse tema e a marcação de uma nova data para o fim do mundo. E quando estes que tentam colocar datas para este fim do mundo assim o fazem, eles geralmente pensam no fim do mundo em termos bem literais. A Terra obliterada,
os humanos varridos da face da terra, alguma catástrofe natural ou feita pelo homem, ou ambas. Em anos mais recentes, coisas como um apocalipse zumbi, uma intervenção alienígena e outras ideias desmioladas, mas no mínimo interessantes, passaram a figurar como possíveis maneiras da humanidade atravessar esse fim do mundo. E essas visões de João sempre ficaram associadas com esse, já esperado por tantos séculos, suposto fim do mundo. Frases célebres da Bíblia cristã nos relembram do que esperar quando esse fim do mundo chegasse até nós. Entre elas estão declarações como: o fim de todas as coisas tem se aproximado, ou a descrição de uma coisa repugnante em um local sagrado e que, quando esta fosse visualizada, os eleitos deveriam fugir para as montanhas, ou de que esse suposto fim do mundo seria precedido por situações globais semelhantes ou equivalentes às dores de parto de uma mulher grávida. E há muitas outras expressões ou frases encontradas na Bíblia que ficaram ao longo do tempo associadas com esse tema do fim do mundo. Mas eu agora pergunto: este fim do mundo irá mesmo acontecer? Este fim do mundo será um dia algo real? Este fim do mundo é algo pelo qual vale a pena esperar? Muitos de vocês, através das suas últimas encarnações, ouviram promessas de que naquela vida vocês veriam este suposto fim do mundo. E tais promessas não se concretizaram. Alguns de vocês viram as datas de 1999 e 2012 passarem sem que o fim do mundo lhe sobreviesse. Eu acho meio curioso qualquer pessoa de bom coração ou de boa índole ou boa fé esperar pelo fim do mundo como algo positivo. Talvez seja pela visão bíblica de que o fim do mundo é dor e sofrimento para os maus, mas para os bons é época de recompensa. E então, vai e vem. De tempos em tempos, a humanidade sempre se depara com: quando será o próximo fim do mundo? Ou será que já não está na hora para um novo fim do mundo ou um novo apocalipse acontecer? Eu trago todo este comentário sobre o fim do mundo e como informações na Bíblia ou a mitologia da Bíblia ajudou a criar uma tendência ao redor deste tema. Porque vocês estão vivendo em tempos onde algumas dessas perguntas cairiam muito bem.
Será que já não está na hora para um novo fim do mundo? Mesmo que nenhum dos outros passados tenha de fato acontecido, ou se aconteceram, não há como nós comprovarmos? Será que agora não é o que a humanidade precisa de um reset? Acabar com tudo e começarmos novamente? Eu não vou chegar a dizer que alguns de vocês têm entretido essas questões que aqui agora eu trouxe, mas pela estranheza do tempo no qual vocês estão, em muitos sentidos parece que algo está acabando. Em muitos sentidos, vocês se olharem bem atentamente as energias, perceberão ou notarão que algo está chegando ao fim, que algo está sendo finalizado. Vocês sentem, e não somente vocês, eu quero dizer os que se taxam como acordados, também aqueles adormecidos no mar da coletividade. Então, se vocês sentem que algo está sendo finalizado, que algo está sendo acabado, que algo está chegando ao fim, seria isso um sinal de que o fim do mundo está ao bater das portas. Vamos mudar um pouco de direção agora nessa conversa. Eu trouxe justamente uma menção aos escritos de João no Apocalipse, pois em um de seus capítulos, o Apocalipse fala sobre duas testemunhas que profetizariam na grande cidade. E durante um certo período, que seria de 3 anos e meio, essas testemunhas seriam como que mortas ou impedidas de realizar o seu testemunho. Mas ao fim dos 3 anos e meio, também naquele capítulo referido como 3 dias e meio simbólicos, as duas testemunhas seriam reerguidas, seriam levantadas do seu túmulo espiritual, por assim dizer, e dariam testemunho à humanidade das grandiosidades da consciência. Os opositores dessas duas testemunhas olhariam com espanto conforme estas duas seriam trazidas de volta à vida, do polo do sol. Do pó do solo. Durante séculos, muitas explicações têm sido dadas para essas duas testemunhas, se são duas pessoas reais ou se é um simbolismo usado por João. E não há consenso entre os pesquisadores. Mas eu darei a minha perspectiva como um mestre ascensionado. Não só João de Patmos, mas outros antes mesmo da vinda de Yeshua ao planeta, durante a época dos egípcios, indo até a época de Lemúria. Todos esses sabiam de um período no planeta Terra, e falavam até mesmo abertamente sobre esse período, em que uma mudança drástica e sem volta, incomum a todas as outras que já haviam acontecido, aconteceria no planeta. Milhares de anos mais tarde, essa grande mudança planetária ficaria estigmatizada pelo nome de fim do mundo e seria não raro associada a cataclismas, a coisas ruins, a destruição da espécie humana.
Mas o fim do mundo é apenas, em minha perspectiva, o fim de uma era. Não é o fim do planeta e não é o fim da espécie humana. É o fim de uma era. E os sinais que denotam o fim de uma era e o início de outra são, no geral, gentis demais para que a população planetária por completo pudesse se aperceber deles. São como essas duas testemunhas de um dos capítulos do livro do Apocalipse de João. São duas pessoas normais, com narrativas normais. Ninguém dará atenção a elas. Elas se misturam no meio da grande camada de pessoas que é a humanidade. E ainda assim, nos círculos pelos quais passeiam, despertam o furor, a raiva e a maldade daqueles que se encontram com elas, ao ponto de as matarem espiritualmente ou tentarem e serem bem-sucedidos por 3 anos e meio. John não sabia naquela ocasião, mas ele falava dos 2 avatares da consciência dessa nova era que agora começa. As 2 testemunhas às quais ele se referia eram os avatares que dariam início à era de Aquário. Interessantemente, John ou João, ele havia conhecido os avatares da era na qual ele ainda estava, a era de peixes. Jesus e Maria Madalena. E agora, sem o saber, ele profetizava sobre os avatares da próxima era e como estes seriam tratados. Ele não tinha esse entendimento na época, mas desde então, João ou John já reencarnou muitas vezes no planeta. E nesse atual momento, ele agora tem clareza sobre o que escreveu naquela ocasião, sobre o significado real dessas palavras. Em 10 de outubro de 2019, os 3 anos e meio dessa profecia no livro do Apocalipse de John ou João, começou a contar. Os 3 anos e meio começaram a ser contados daquele dia, do dia 10 de outubro de 2019 em diante. Em 10 de outubro de 2022, já havíamos alcançado os 3 dos 3 anos e meio. E agora estamos quase no cumprimento, na finalização dos 6 últimos meses que formam esses 3 anos e meio proféticos. Dentro desses 3 anos e meio, em janeiro de 2021, um dos 2 avatares da consciência, avatares esses que representam a consciência atual dessa nova era, um ser encarnado, foi aprisionado espiritualmente, limitando o que a sua contraparte, o outro avatar, poderia fazer. E assim, esse estado de morte espiritual prosseguiu durante o ano de 2021 e 2022. E mesmo mortos espiritualmente, esses avatares ainda falavam à humanidade. E alguns, milagrosamente, conseguiram aprender com os seus esquifes.
Mesmo estes dois avatares estando numa condição espiritual morta, ainda mortos, eram mais vivos do que boa parte da humanidade adormecida. Não é interessante isso? Agora, um pouco antes de chegarmos à marca dos 6 meses finais, que será por volta de meados de abril. E preciso reforçar de que os 3 anos e meio não são 3 anos e meio exatos. Eles são mais 3 anos e meio energéticos ou energeticamente falando, do que o número exato de dias que o seu resultado daria 3 anos e mais meio ano. Mas o que importa é que agora os avatares desta nova era, avatares de Saint Germain e Portia, conforme a profecia do apóstolo João, serão ressuscitados. Serão ressuscitados à vida para o trabalho espiritual. E aqueles que o aprisionaram ficarão surpresos, ficarão estupefatos, assustados, e alguns darão glória a Deus. A grande cidade da profecia representa um centro de poder global, como se fosse o umbigo econômico e, por isso, em muitos sentidos, energético do planeta, pois esse planeta é regido por sua economia. Atualmente, esta grande cidade, na realidade a cidade que assumiu a figura da grande cidade simbólica da profecia, é a cidade de Nova York. Há alguns anos atrás, em uma das minhas canalizações ao canal Amanda Sage, eu disse que o dia que o meu sinal fosse visto bem alto nos céus de Nova York, vocês saberiam de que estaria próximo de eu me declarar como estando em meu avatar. O dia que o céu de Nova York fosse pintado na cor violeta ou vermelho. Vocês podem pesquisar nos vídeos antigos, acharão essa profecia que eu fiz. Obviamente, para a maioria de vocês ouvindo essa mensagem, vocês não são de Nova York, não moram em Nova York, então não há como vocês confirmarem que esse sinal realmente se deu. Mas isso não é o importante. O sinal seria dado para aqueles que precisariam observá-lo. O sinal, mesmo sendo um sinal, dado no céu da cidade, seria visto pelos habitantes da cidade como não um sinal, apenas um atributo corriqueiro do pano de fundo de prédios que forma a cidade. Ou seja, eles não reconheceriam o sinal, porque para eles aquilo que estaria no céu seria algo que já faz parte da vivência da cidade. Já é algo da cidade que não tem nenhum significado em especial ou em comum. Mas para aqueles cientes dos tempos e épocas, particularmente 2 pessoas, e uma delas sendo a intérprete do sinal e a outra sendo a quem foi comunicado de que aquilo era um sinal, veriam o sinal e saberiam que é hora apenas de esperar, apenas um pouco mais de tempo, e o resto dessa profecia se cumprirá.
Algumas horas atrás, dia 20 de janeiro de 2023, o Empire State Building, o edifício do Empire State, ficou todo iluminado da cor vermelha. Este prédio ele é sempre iluminado com cores específicas para comemorações específicas ou apenas para um adorno à skyline ou ao pano de fundo de prédios da cidade. Mas não nessa noite do dia 20 de janeiro. Nessa noite do dia 20 de janeiro, o topo do prédio estava em vermelho, pois um sinal havia sido pedido. Alguém pediu um sinal para mim, e então eu dei um sinal. Mas eu dei um sinal, pois este seria fornecido de qualquer maneira, pois havia chegado a hora de uma demarcação no tempo ser feita. E aqueles que têm olhos para enxergar, entenderem que a luz no Empire State naquela noite era de significado especial para aqueles que sabem o que está por vir, para aqueles que sabem o que a humanidade irá agora atravessar dentro de muito em breve. Então, eu vim nessa comunicação para dizer que mais uma vez, mais de uma das minhas declarações está cumprida. Meu sinal esteve sobre a cidade de Nova York no dia 20 de janeiro de 2023. E o que se segue a este sinal é a finalização do cumprimento de uma profecia feita pelo apóstolo João há 2000 anos atrás. Da mesma maneira que quando Yeshua nasceu, apenas os entendidos e aqueles com um olhar para o espiritual conseguiram calcular a localização e a data de seu nascimento, aqueles magos itinerantes, aqueles sábios viajantes, apenas alguns souberam, quer porque foram comunicados sobre isso diretamente por mim, ou por sentirem energeticamente, sendo um deles aquele que comunicou a um dos dois avatares de que o sinal estava lá e de que o sinal tinha significado. Apenas esses poucos entenderam o que está por vir. Para vocês que não estão aqui em Nova York, para vocês que estão cientes da Guanila Boreal, mas não entendem como tudo isso que acabei de lhes dizer se relaciona ao evento da Guanila, porque isso deve lhes interessar, porque grandes profecias de vários livros sagrados estão agora se cumprindo. O dia 22 de março, a Outana Celestial será o fim deste mundo, não do mundo da humanidade ou do planeta, mas demarcará definitivamente o fim de uma era e todas as energias associadas a esta, e o início de uma nova era. Eu não quero que vocês pensem no fim do mundo em termos de destruição, julgamento, Jesus voltando para julgar os bons e os maus. Eu não quero que vocês pensem em termos de que acontecerá alguma coisa ruim no dia 22, não. Tudo em primeiro lugar a nível de energia. Mas mais cedo ou mais tarde, conforme as energias que ficarão presentes no planeta no dia 22 forem se assentando nos outros níveis e forem atingindo as várias camadas da sociedade humana, grandes mudanças acontecerão. Vocês já podem perceber, já estão acontecendo, mas grandes mudanças, não num evento único ou num dia único,
mas em doses homeopáticas. E cada dose homeopática sendo um evento em si, sendo uma grande mudança em si. Trarão a humanidade para um caminho pós-apocalíptico. Lembrem-se, apocalipse do grego apenas quer dizer revelação, desvelar. O apocalipse não é o fim do mundo. É a revelação de uma nova verdade. Essa nova verdade é uma nova era. E os avatares da consciência dessa nova era estão dando testemunho desta verdade através de cumprirem fielmente o papel que a profecia lhes designou. Mesmo que o cumprimento de tal profecia passará desapercebido pela maioria da humanidade. Mas vocês sabem que há uma profecia se cumprindo. Eu lhes dei o entendimento da profecia. Então quero apenas dizer, se o seu período da agonia está sendo intenso, saiba que isto é apenas o começo. E intenso não quer dizer ruim. Intenso quer apenas dizer transformador, sem a intenção de parar. Até que todos que estão nessa intensidade se encontrem em um novo patamar. Muitas mais revelações serão feitas a nível pessoal para cada um de vocês sobre sua jornada de alma nessa encarnação, sobre a sua jornada de alma em relação à jornada planetária na qual a espécie está. Dias difíceis estão entremeados, isso quer dizer, estão posicionados entre o agora, que ainda é a agonia boreal, e o próprio dia 22 de março. Dias difíceis não é algo negativo. Dias difíceis quer apenas dizer de que as mudanças serão grandes, rápidas, que os pegarão de surpresa. E às vezes quando você tem muitas coisas para manejar ao mesmo tempo, uma certa dificuldade se apresenta, uma tensão se assenta no ar. E vocês precisarão usar todos os recursos dos quais vocês têm à sua disposição. Uma nova era da consciência. Um fim de um mundo, mas não da maneira que os religiosos e muitos espiritualistas gostariam de traçar. Esse fim do mundo é uma consciência esguanecendo nos seus suspiros finais. É o começo de um frescor que se assenta no coração daqueles preparados para recebê-lo. O apocalipse não é algo exterior. O apocalipse é algo que acontece dentro do seu coração. É sempre dentro, é sempre interno. Assim eu, como Matya Chohan desse planeta, declaro, nós estamos no apocalipse. Esses 3 anos e meio finalizam o período chamado de dores da aflição, ou dores de aflição. Agora que nós iremos realmente entrar na mudança acelerada, no real apocalipse. Então, eu declaro, tendo iniciado o apocalipse, eu pergunto, você já está vivendo o seu próprio apocalipse pessoal? Não é algo ruim, quer apenas dizer revelação. Tudo que você precisa saber, ou sobre o qual estava desapercebido por você, ou inconsciente para o seu nível consciente, será dado vazão, se tornará claro, límpido, para que você observe claramente.
O Apocalipse começa com esses apocalipses localizados dentro do coração dos acordados. Então, de 22 de março para frente, se estenderá progressivamente, sem fazer alarde, a cada vez mais a grupos maiores de pessoas, a sociedades e países inteiros, a sistemas defasados e ultrapassados por completo, a modos de vida e de sustento completamente inadequados para a nova era. E em tudo isso, sim, há dois avatares, há duas encarnações que são os dois principais responsáveis por serem o âmbito do guardar dessa nova consciência. E eles serão acordados agora para pleno trabalho. Mas quando eu disse que eu e Porte estaríamos encarnados nesta era, assim como Yeshua e Maria Madalena estiveram na era anterior, eu tinha algo mais em mente do que apenas aqueles que primariamente serviriam como meus veículos. Todo aquele que atravessa o Apocalipse dentro do seu coração de maneira pessoal, todo aquele que é um iniciado da senda, do caminho, todo aquele que está acordado para a verdade da Guanila e da Altana, este é também um avatar da consciência que eu e Portia carregamos. Saint Germain e Portia possuem muitos avatares. Nossos avatares é um coletivo de pessoas que está recebendo essa nova era primeiro em seus corações, antes mesmo de ver qualquer sinal dela transparecido no mundo exterior. Então, o real avatarianismo é essa consciência que vocês já acordados estão mantendo dentro de si e em aplicação dia a dia. E do meio de vocês, duas pessoas tocadas por nós atuam, vamos dizer que oficialmente, nos ofícios espirituais dessa nova consciência. Mas todos vocês, quando vocês têm a minha consciência violeta, quando vocês vivem a minha consciência violeta, vocês também são um filho e filha de Saint Germain e Portia, ou seja, da consciência que carregamos. Esta sim tem filhos e filhas. Vocês são um Saint Germain e uma Portia. Vocês são, em escala menor ainda assim, em relação à humanidade, em escala estrondorosamente enorme, um avatar dos mestres que regem essa nova era da consciência. Eu e minha amada Senhora Portia. Avatarianamos vocês primeiro com essa consciência sublime. E que por vocês aceitarem o Apocalipse em seus corações, deixarem que o que precisa ser revelado venha à tona, vocês serão os que estarão do outro lado da Altana e poderão serem extensões da bênção divina para aqueles que encontrarão um novo mundo cada vez mais diferente do mundo que existia antes de 22 de março e ficarão perdidos. E poderão olhar para vocês e verem um exemplo de alguém que está despreocupado, de alguém que está em paz, de alguém que está certo, de que tudo o que está acontecendo é aquilo que os sábios de outrora profetizaram durante tanto tempo. O fim de todas as coisas tem se aproximado. O Apocalipse já começou. Isso não é uma grande de uma declaração. Isso é a real afirmação que se casa perfeitamente com o momento atual. Vocês sentirão e atravessarão intensas experiências nesses próximos meses até o dia 22 de março.
experiências que colocarão à prova todos os recursos espirituais armazenados por você no seu tesouro espiritual até aqui. Isso é o Apocalipse. É quando o sol da divindade é encoberto por alguns momentos pela lua das emoções e dos desequilíbrios, pela lua da intensidade do que está obscuro e das situações da vida que não deixam espaço para tropeços ou erros. O Apocalipse acontece no coração dos homens. E aqueles que o atravessarem ilesos, vocês os atravessarão, o atravessarão ilesos. Assim tenho confiança. Construirão um mundo diferente. Não terão outra opção. E aqueles, mesmo que não estejam na ascensão, mas que saírem ilesos das provações que agora atravessam nas câmaras mais recônditas de seu coração, também estarão do outro lado com vocês, depois de 22 de março. E muito mais propensos a ouvirem o que vocês têm a dizer. O Apocalipse não é um julgamento de bons e maus. O Apocalipse é uma purificação do coração. O Apocalipse é a escolha pessoal de cada um quando passando por essas provações e tentações internas, se querem permanecer no planeta para a próxima fase ou se simplesmente escolhem ir embora. E talvez milhões ou bilhões desses que se decidirem escolher ir embora, talvez concatenem, talvez produzam um evento de massa ou vários eventos de massa para que possam ter a sua escolha respeitada, amplificada e materializada. Ou seja, meios ou métodos de saírem do planeta através ou por meio de desencarne. Em certo sentido, é uma época do acerto de contas, mas o acerto de contas não é Jesus descendo do céu, o acerto de contas é com o Cristo interno. É as pessoas descobrindo que elas têm um mundo interno. E de que este mundo interno está apercebido de tudo o que elas têm feito a si mesmas e para outros. Algumas dos muitos milhões de humanos sentirão como se estão sendo julgados internamente, mas isso é porque eles escolhem esse filtro. Será apenas uma separação do que é real e do que é irreal. Queridos de Siloé, o Apocalipse está aqui. Ele começou silencioso no coração dos homens. Vocês, por saberem do que se trata, para vocês está muito mais forte. Mas, não se enganem, ele já começou na grande massa da humanidade. Estão todos sentindo e poucos expressando o que estão sentindo, com medo do que isso possa significar. O Apocalipse está aqui. Antes do cruzamento dos céus espirituais da Terra com os céus das outras orbes em 22 de março. E isso não é algo ruim, isso é algo formidável. É algo inesperado, não é um evento exterior. É um evento completamente interiorano no coração dos homens. E teremos que esperar para ver o que o mundo externo refletirá do que agora está borbulhando e pegando fogo dentro do mundo interno da humanidade como um coletivo. Encontrem-se prontos, não tenham medo. Isso do qual ouviram em tantas vidas está finalmente aqui. Não é mais uma propaganda falsa.
Não é mais, novamente não irá acontecer. Não é mais, talvez na próxima vida, ou daqui 50 anos, ou daqui 2000 anos. Não, está aqui. Basta você sentir no coração e você saberá, está aqui. A grande profecia de todas as eras agora está finalmente sendo cumprida. Verdades e mais verdades estão vindo à tona. Não se preocupe com aquelas noticiadas nos noticiários. Se preocupe com aquelas que vieram ao seu conhecimento nas últimas semanas e que continuarão a vir a seu conhecimento nas próximas semanas a respeito da sua própria encarnação e o seu papel na sua atual encarnação. Eu sou Saint Germain, do domínio soberano. Estejam comigo no Apocalipse, para que atravessemos todos juntos a Altana Celestial, na mais profunda paz, que desta é requerida, para que estejamos com os pescoços arqueados, olhando sem nos desviarmos da intensa luz do Eu Sou.